Olá, boa noite. Encontro você no final é mais um curta-metragem em produção dessa longa carreira audiovisual de mineiros. Rodado todo em Belo Horizonte durante 5 dias, o curta entra agora em processo de finalização com previsão de estreia para setembro deste ano. E o Agenda acompanhou as filmagens do último dia de produção. Atenção, silêncio, ação. O roteiro começou na cena final do filme. Há uns 5 anos eu vi uma reportagem de um chinês que ele subiu até uma passarela, um viaduto, e ameaçou se jogar. Aí a população, os bombeiros chegaram, os policiais, e uma moça conseguiu furar o bloqueio dos policiais e foi até o chinês que estava na passarela tentando se jogar, se suicidar, e ela começou a conversar com ele e tal, e aí ela foi e deu um beijo nele. No momento que ela dá um beijo nesse chinês, os policiais agarram o moço que estava tentando pular e consegue salvá-lo. Aí, a partir dessa cena, eu fui construindo de trás para frente. Eu imaginei, porque a cena final é um pouco isso, é um personagem que ele não vai para suicidar, mas ele está numa passarela. E aí eu fui construindo o que levou esse personagem a chegar até essa passarela. Então a história foi um pouco de trás para frente. A minha relação, na verdade, de diretor aqui no filme, ela passa muito por esse processo, que é um projeto que vem da literatura. Tem um livro da Clarice Lispector, a gente cita, que é A Hora da Estrela. Então tem algumas relações de extrema literatura para a gente adaptar para o cinema. E está sendo um ótimo trabalho, que a gente está, de alguma maneira, ocupando a cidade. As pessoas que passam acabam olhando que existem muitas cenas externas, como Praça da Liberdade, Passarela, da Nossa Senhora do Carmo, cenas de corrida na praça, o personagem sonha. O Thiago, o personagem do nosso filme, é uma pessoa que reproduz a realidade, ele é um jornalista. Então ele não gosta de reproduzir a realidade que ele reproduz, de galerias de acidente, assassinatos. Então ele acha que isso é uma audiência vazia, acha que isso é só coisa para dar clique, assim. Então ele começa a entrar num quadro vertiginoso, um quadro de queda, até ele tomar a decisão de ir para um lugar esparecer, e esse lugar é essa passarela que eu falei. O Thiago, ele é um cara que ele trabalha na redação de um jornal, então eu comecei a frequentar a redação de jornal, fiz laboratório nesse espaço. Thiago é um cara que ele passa por um quadro de saúde mental um pouco alterado nesse momento, com um certo grau de angústia. Conversei com alguns psiquiatras, fiz algumas consultas com pontos de vista diferentes. É um personagem que ele surge dessa nova classe média, um cara que começa a ter uma mudança, algumas possibilidades de mudança, mas ao mesmo tempo ele ainda é um assalariado, que o salário dele é simplesmente para pagar a conta, que não tem muito espaço nem para o lazer, tanto pelo movimento do trabalho que te cobra muito, e nem por força própria, porque ele já está num estado emocional que já está tão sugado que ele não tem mais força para isso. A preparação para fazer o Thiago, ela começa a partir do momento que eu estou inserido na cidade de Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte, ela é um pano de fundo para essa história, né? Quase que uma antagonista, né? Como que esse movimento do corpo da cidade influencia na vida desse personagem. Para isso eu comecei a frequentar esses lugares que propiciamente o Thiago passou nessa ficção. Abre aspas, né? Por que abre aspas? Porque é uma ficção que ela parte da escrita do real. O Loraidan tem uma escrita que é muito essa escuta com o real, né? As escutas do ponto de ônibus, o que as pessoas falam, das ruas. Eu tenho o hábito de ouvir, eu escrevo, tenho uma página que eu escrevo sobre conversas de pessoas
eu ouço histórias nas ruas e conversas que eu tenho com pessoas desconhecidas eu transformo em narrativas. E isso contribuiu muito para chegar na escrita do roteiro, para basear bem no real, porque muitas dessas histórias que eu ouço no dia a dia de pessoas desconhecidas, eu fui incorporando para criar a história do personagem do Tiago e de outros personagens que vão entrando na trama ao longo do filme. Vamos lá. E aí, a hora que você for pra lá, então, você vai jogar o foco. Na hora que a cadeira chegar, ela ganha fogo. Tá, vai ganhando, né? Quanto quiser. A gente escreveu esse projeto para a lei municipal, na verdade foi de um edital de 2013 e ele foi aprovado em agosto de 2014 e a verba mesmo só foi liberada para a gente em março desse ano. E aí foi a partir de março que a gente conseguiu de fato começar essa produção, contratar a equipe, procurar locação. É uma coisa muito específica desse filme, que eu acho que foi o que mais deu trabalho assim, para a produção, foram as locações, porque a ideia é valorização de Belo Horizonte e dentro desse filme a gente tem 15 locações, então nessas locações a gente pega Praça da Cidade, filmamos na Praça da Liberdade, no Maleta, aqui na Rui Barbosa, no 104, Praça 7, então a gente pegou Afonso Pena, muitos lugares assim, bem específicos de BH, que é a ideia assim, do filme, de trabalhar para dentro do filme, essa é a nossa cidade, né, o cinema mineiro, assim.